Olá pessoal, aqui é a professora Michele. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a respeito da importância da leitura e do processo de documentação das leituras feitas pelo estudante durante a sua vida, e durante o seu processo de pesquisa acadêmica. A leitura, de uma forma geral, é um fator decisivo para a obtenção de conhecimento, e é um processo natural de estudo. A leitura, ela propicia a ampliação de conhecimentos e a obtenção de informações básicas ou específicas dentro da área que se pretende conhecer um pouco mais. Seja essa área voltada para a pesquisa básica ou para a pesquisa aplicada. Além disso, a leitura propicia a abertura de novos horizontes para a mente, também possibilita ampliar o nosso raciocínio lógico, sistematizando o processo de pensamento, a elaboração de argumentações, o enriquecimento de vocabulários e o melhor entendimento do conteúdo de obras. A leitura é um processo de diálogo que é obtido entre o leitor e o objeto lido. É um processo, na verdade, de decifração e decodificação, na qual o leitor entra em contato com a obra e decodifica todas as mensagens contidas naquele objeto. O leitor, ele decifra primeiro a escrita, passa por todo um processo, na verdade esse processo é inconsciente, a gente faz primeiro a decifração da escrita, o tipo da linguagem, e depois decodificamos o sentido do que está sendo lido. Então, por fim da leitura, refletimos sobre a mensagem que o autor quis passar na obra. A leitura, além disso, é um meio de inserção social. É através dela que passamos a entender outros mundos, outras áreas de conhecimento, e também é uma forma de expressão de cultura. Isso quer dizer, de uma forma geral, que mesmo alfabetizados e tendo acesso a indiretos, a certos bens de cultura letrada, nem todos os cidadãos são leitores em vários dos sentidos que esta palavra pode ter, já que o saber letrado não é equitativamente distribuído. Então, para que se tenha uma boa leitura, é preciso que o leitor ele seja versado e tenha também um entendimento profundo da decodificação da leitura, porque senão nós temos o que nós chamamos de analfabetos funcionais. A pessoa consegue ler a palavra, mas ela não consegue entender o que está sendo colocado no texto. De acordo com o Nascimento, nós temos uma sequência evolutiva de leitura que vai se ampliando, à medida que passamos por essas etapas. Então, a leitura, de acordo com esse autor, é um processo gradativo. E, nesse caso, ele parte da leitura, que é a leitura do que se pretende estudar, depois passa para a etapa de estudar, que significa entender, depois a etapa do entendimento, que é quando o leitor tenta assimilar com a pretensão de conhecer, depois o processo de conhecer, que vem a ser o conjunto de diversos entendimentos que se conduzem ao saber. Neste caso, a etapa do saber proporciona ao leitor uma condição especial de pensar, e esse pensar possui uma importância significativa, que é a capacidade de refletir. E é a partir do processo da reflexão que conseguimos criar e construir novos pensamentos, novos argumentos, construções lógicas, teorias, partindo de um raciocínio do particular para o geral, ou do geral para o particular, dentro dos métodos científicos. E essa sequência ela é aprimorada dentro do processo científico. E
as características de um bom leitor? O que faz uma pessoa ser uma boa leitora? A pessoa que é considerada um bom leitor, ela lê porque ela gosta, né? Porque ela ama. Geralmente são pessoas que leem desde a infância, vão utilizar um dicionário, porque tem palavras que naturalmente nós não conhecemos, né? E é muito importante que um pesquisador que não domine ainda certo vocabulário se intere, né, do uso das expressões e das palavras que ele encontra nos textos, né, dos livros, na leitura dos artigos, porque às vezes o uso mal empregado das palavras dá uma má impressão para quem conhece a expressão daquela palavra. E geralmente também um leitor que tem aí o hábito, né, de leitura, ele estabelece metas para ler diariamente, semanalmente, mensalmente e assim por diante. Além disso, é interessante fazer anotações e ler gêneros variados, porque você trabalha, né, a percepção de vários tipos de texto. E um bom leitor não tem receio de abandonar livros ou textos desinteressantes, porque ele sabe que muitas das vezes não é porque você tem um texto, um livro, que esse livro merece ser lido, né? Tem muita coisa publicada que não merece atenção porque simplesmente possui vocabulários ou simples ou que não trazem nenhuma informação. E além disso, um bom leitor pode criar uma biblioteca particular. Essa biblioteca ela pode ser física ou pode ser também baseada em textos eletrônicos, no formato de PDF ou de Word. De acordo com Marconi e Lakatos, nós temos alguns tipos de leitura. E todos nós realizamos esses tipos de leitura. Porém, no processo científico, saber as etapas é interessante até para que você processe uma leitura de forma sistemática a fim de conseguir captar todas as nuances necessárias para entender um livro ou um artigo que será importante na redação do seu trabalho acadêmico. Então, a primeira etapa seria o scanning, que é a procura de um certo tópico da obra, na qual você vai analisar índices, leituras de algumas linhas, parágrafos, ou a procura de palavras-chave que dão uma ideia, né, do que se trata a obra. Então, esse processo do scanning geralmente é um processo na qual você faz uma inspeção inicial do que se trata a obra. Depois nós vemos o skimming. O skimming é a captação da tendência geral, sem entrar em muitas minúcias, valendo-se dos títulos, dos subtítulos e ilustrações. Ele já traz uma ideia mais central do que se trata o texto, né? Então, lá no scanning, procuramos algumas linhas, parágrafos, para tentar encontrar algumas palavras de interesse. Já o skimming, ele já dá uma tendência geral do que se trata a obra. Depois vem o processo do significado, na qual fazemos a leitura para captar uma visão ampla do conteúdo, lendo tudo de uma vez. Depois voltamos para uma quarta leitura, né, que já se trata da leitura de estudo, na qual se tem a absorção mais completa do conteúdo, na qual vamos utilizar dicionários, nós vamos fazer resumos, às vezes voltamos na leitura, né, fazendo uma releitura do parágrafo, e no final nós partimos para a última etapa, que é a etapa da leitura crítica, na qual fazemos, a partir da etapa anterior, né, que é a etapa do estudo, fazemos uma resenha, né, colocando os pontos de vista sobre o texto. Geralmente, na quinta etapa, essa quinta etapa ela é mais voltada para especialistas, né, que têm aí uma ampla bagagem de leitura de vários autores dentro de diversas linhas de pensamento e conseguem traçar uma argumentação crítica a respeito de uma obra. Aqui eu recomendo a leitura
de um livro muito importante de Mortimer Adler, que é Como Ler Livros, em que ele dá dicas, né, de como melhorar e tornar a leitura mais fácil, dependendo do tipo da obra a qual você está lendo. Então, temos técnicas para leitura de obras clássicas, de leituras de romances históricos, leituras de textos técnicos, leituras de poesias, poemas, contos, enfim. E como ler artigos científicos? Então, o estudante, quando ele está no processo da captação das obras que vão compor o seu texto acadêmico, ele geralmente precisa recorrer não só a livros, mas também a artigos científicos. Então, os artigos científicos geralmente compõem aí a grande base, né, da conceituação de um trabalho acadêmico. Então, a leitura deve partir do título do artigo, que é através do título do artigo que nós vamos verificar se esse artigo é relevante ou não, se ele traz alguma informação pertinente para que possa ajudar na construção do texto acadêmico. E aí a gente faz uma leitura um pouco mais aprofundada, mas partindo do resumo. Então, o resumo no artigo científico, ele não está ali à toa. O resumo ele serve para dar um parecer, né, um pouco superficial, porque ele não traz números, ele não traz dados quantitativos, ele só traz partes resumidas do que se trata esse artigo. Então, é lá no resumo que nós vamos conseguir captar se o artigo é interessante ou não, se ele merece ser lido com mais profundidade ou não. A partir do momento em que você escolhe o artigo pela leitura do resumo, você pode escolher não ler, né? Ou, se a leitura vale a pena, aí sim você começa a ler o artigo científico por inteiro. Então, aí a gente vai verificar se o método está adequado, quais foram os critérios, as variáveis, a estatística utilizada. E aqui também já fazemos a leitura de uma forma crítica para verificar se o método empregado não é tendencioso, se as amostras não estão viciadas, se aqui o método não é conflitante ou se ele utilizou um método totalmente desconhecido. E os resultados vão trazer a ideia, né? Vão trazer aqui o parecer de que se eles realmente fazem sentido ou não, se esse artigo realmente é importante ou não. Então, geralmente, na divulgação dos resultados e na análise e discussão é que você vai encontrar o cerne do artigo, o cerne do texto, né? E aí, assim, você vai conseguir captar se o artigo é de qualidade ou não. Então, depois de toda essa etapa, aí você decide se vai utilizar ou não. Quais são as fontes principais para a seleção e busca de material bibliográfico para compor o texto acadêmico, né? O nosso trabalho acadêmico, que pode ser um TCC, uma monografia, um artigo científico, uma dissertação ou tese. Nós temos várias plataformas de busca, né? Nós temos aí o Scopus, que é uma plataforma, né, de literatura revisada por pares, que tem aí, que concentra vários artigos científicos. Nós temos o PubMed, que é uma biblioteca dos Estados Unidos, né, que vai conter inclusive muitos artigos na área de saúde, na área de biomedicina ou medicina, e vai conter também artigos e livros da área. Plataforma Sucupira, que é uma ferramenta para coletar informações, que realiza inclusive análises, né, e serve também como referência, né, do Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil. Também traz artigos de revistas nacionais e internacionais. E o mais conhecido deles é o periódico CAPES, né, que é de ampla utilização por todas as instituições científicas do Brasil, na qual vai conter produção científica
de mais de 45 mil periódicos, com 130 bases. Nesse periódico nós vamos encontrar outras bases, né, contidas, né, internacional, e também enciclopédias, livros, normas técnicas, conteúdo audiovisual, entre outros. Nós temos também, um pouco mais não tão especializado, também temos o Google Acadêmico, que é uma ferramenta também que é muito utilizada pelos estudantes e que tenta também trazer artigos científicos, né, dentro de uma área, de um termo, uma palavra-chave que você pode utilizar aí para buscar esses textos ou artigos científicos. Então, como se faz a anotação das informações? Geralmente, nós utilizamos um processo que é chamado de fichamento. O que seria o fichamento? O fichamento ele consiste na utilização do sistema de ficha para a tomada de apontamentos, sendo um meio pela qual o pesquisador retém o material levantado. Então, esse fichamento geralmente é uma forma mais utilizada para a gente conseguir organizar todas aquelas leituras que estamos fazendo durante o processo do fazer científico. Então, quando você está tentando montar um projeto de pesquisa, ou você está elaborando o TCC, você vai fazer muita leitura. Como é que você vai organizar todos aqueles parágrafos, aquelas citações que são importantes, que vão trazer conceitos ou que vão embasar as suas hipóteses? Então, você faz uso do fichamento para guardar e classificar essas citações. Você pode fazer uso de fichas físicas ou também editores de texto, como o Word, bloco de notas, entre outros. O fichamento ele vai facilitar a consulta durante a elaboração do trabalho acadêmico e podem conter várias informações dependendo do seu objetivo. Pode conter os métodos que foram abordados, os principais problemas significativos do artigo, os resultados mais relevantes que vão te ajudar a embasar também os seus próprios resultados, as conclusões alcançadas, entre outros. Então, aqui é um exemplo de fichamento na qual colocamos o nome do autor, todas as informações necessárias para compor a referência ao final e a citação a qual nós temos interesse, né, e que será utilizado na composição do nosso trabalho. Mas também podemos fazer uso de aplicativos ou também editores de texto, como eu já disse. Um dos exemplos que eu posso dar aqui é o Evernote, que é um aplicativo, tá? Ele pode ser utilizado gratuitamente, tá? É um aplicativo em que você pode fazer todas as leituras e as anotações de texto, colocando todas as informações necessárias, como um resuminho de tudo que você leu. E ele também é muito fácil para você buscar, por exemplo, palavras-chave. Ele organiza para você todas as leituras e aí ele facilita a busca quando você utiliza tags, né? Então, você fez a leitura do artigo, você deixou toda a informação, aí você vai anexando tags sobre aquele artigo que você leu. Então, por exemplo, eu li um artigo sobre florestas e mata ciliar. Então, eu coloco um tag e toda vez que eu colocar mata ciliar, ele já vai puxar esse artigo para mim, que já foi lido, contendo todas as informações que eu grifei ali. Mas também, mesmo se você não coloca as informações, ele também puxa para você, caso você tenha colocado alguma palavra dentro desse texto. Agora vamos para os resumos ABNT 6028, de 2021. Os resumos ABNT 6028 sofreram uma modificação recente em maio de 2021. Então, nós temos algumas modificações que aconteceram, tá? De um modo geral, quando se faz um resumo, por exemplo, você vai fazer um fichamento e você vai fazer um resumo. Então, de um modo geral, em um resumo não se utiliza símbolos, nem siglas, nem contrações, nem equações e nem fórmulas. Os resumos eles são utilizados quando você pode fazer o fichamento ou também em trabalhos acadêmicos. Então, você vai elaborar um artigo científico, uma tese ou uma dissertação
eles obrigatoriamente devem vir inicialmente, depois do título, eles vêm com um resumo que tem um limite de palavras. Então, nesse resumo, nós vamos ter apenas as informações necessárias, como o título, uma pequena introdução, que não pode passar mais de 2 linhas, a informação a respeito do objetivo do trabalho, uma leve descrição da metodologia, os principais resultados alcançados e a conclusão. Nesse momento, não se deve utilizar qualquer tipo de sigla ou símbolo ou contrações ou equações ou fórmulas, e deve ser apresentado de forma concisa, geralmente escrito em um único parágrafo, sem espaços. No resumo, de uma forma geral, que está contido, dentro da descrição da BNT 6028, nós temos 3 tipos de resumos. Os resumos em si, que são utilizados em trabalhos acadêmicos, a resenha e a recensão. O resumo, ele deve indicar apenas os pontos principais. Ele deve ser escrito em um único parágrafo, sempre na terceira pessoa. Quando não contido em um texto, ele deve ser precedido de referência. Então, quando você escreve um resumo ou um resumo expandido, ele deve vir com as referências. Se esse resumo ele fazer parte de um trabalho acadêmico mais complexo, ele não vem precedido, não vem precedido de referência, ele vem precedido com as outras partes desse trabalho. As palavras-chave, elas devem ser utilizadas ao final do resumo, separadas por ponto e vírgula. Por exemplo, nesse caso, você tem a palavras-chave, 2 pontos, e as palavras em seguida separadas por ponto e vírgula, finalizando com a última palavra com um ponto final. Em relação à extensão, o número de palavras. A quantidade de palavras que deve ter um resumo, de 150 a 500 palavras, quando se tratar de trabalhos acadêmicos ou técnicos científicos, de 100 a 200 palavras em artigos de periódicos, mas essa quantidade pode variar de acordo com o tipo do artigo ou a revista, e de 50 a 100 casos em todos os outros casos que não se encaixem nas anteriores. De uma forma geral, o resumo ele não dispensa a leitura do original, porque ele não contém todas as informações necessárias. Já a resenha e a recensão, de acordo com a norma, é uma análise crítica que é elaborada por especialistas. A resenha é uma elaboração um pouco mais simples e a recensão ela é mais elaborada e mais voltada para especialistas. E geralmente, tanto uma quanto a outra é precedida pela referência no texto. Citações. Norma ABNT 10.520, de 2002. Citação é uma menção no texto de uma informação que foi colhida de uma outra fonte com o objetivo de esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado. Ela pode ser apresentada na forma de um texto ou na forma de uma nota de rodapé. Geralmente, as citações elas devem ser indicadas no texto por um sistema que você vai escolher previamente. E uma vez escolhida, ela deve ser mantida por toda a publicação. Então, se você escolhe, por exemplo, mencionar os autores, você deve manter esse formato durante todo o seu trabalho acadêmico. Se por um acaso você escolher o sistema numérico, então ele deve ser utilizado até o final do seu trabalho. Então, nesse caso, como nós já vimos, nós temos 2 tipos de citações, de sistemas de citação. O sistema numérico e o sistema autor-data. O sistema numérico, ele utiliza números para indicar o autor. Então, nesse caso aqui, segundo 14, os jogos são uma forma de ensino eficiente, faz referência aqui à obra de Tarouco e Roland e Korat em Jogos Educacionais de 2004. E cada uma das obras que forem citadas aqui, elas vão receber um número. A indicação, então, nesse caso, ela é feita de forma sequencial à medida que ela aparece.
Portanto, a referência ela não vai ser em ordem alfabética, porque a cada vez que você vai citar uma nova obra, ele vai receber um número específico. E esse sistema ele não pode ser utilizado quando você for utilizar notas de rodapé no texto. Já o sistema autor-data é o sistema mais utilizado e é o mais extenso, né? A maioria dos textos científicos vão utilizar esse sistema autor-data. Nesse caso, o que seria esse sistema? É quando você faz a indicação do autor pelo sobrenome seguido da data da publicação da obra e a página da citação. Como, por exemplo, aqui. Recentemente, a revolução científica e tecnológica propiciou a viabilização da realidade aumentada, que consiste na sobreposição de objetos virtuais gerados por um computador em um ambiente real, realizado utilizando para isso algum dispositivo tecnológico Milgram, 1994. Então, essa citação, esse texto, essa informação é referente a uma parte do trabalho retirado da obra de Milgram, de 1994. Então, a referência completa disso estará na parte das referências. Então, toda pessoa que for ler sabe que essa parte aqui desse texto foi retirado da obra de Milgram, 1994. Os tipos de citações que podemos fazer no trabalho científico. Nós temos 3 tipos de citações: as citações diretas, literais ou textuais, a citação indireta ou livre e a citação de citação. A citação direta é a transcrição textual dos conceitos do autor consultado de forma fiel, ou seja, ipsis literis. É uma reprodução exata do que você encontrou no texto original. Já a citação indireta é uma transcrição livre do texto do autor consultado, tendo esse texto reescrito, né, de uma forma resumida ou em paráfrase, de um trecho da determinada obra. Então, nós fazemos uma reescrita, né, do trecho que se quer colocar no trabalho acadêmico. E a citação de citação é a transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Nesse caso, citamos um autor que foi citado num documento que se tem em mãos. Então, a citação direta, a gente pode ter 2 tipos. Quando essa citação ela é até de 3 linhas, essa citação ela deve ser inserida na frase sem recuo e dentro do parágrafo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Derrida, 1967, página 223. Como a citação tem menos de 3 linhas, então ela já vem dentro do texto. Nesse caso, o sobrenome do autor ele deve ser indicado em maiúscula e minúscula. O tamanho da letra deve ser o mesmo do texto. E o texto da citação deve ser destacado entre aspas duplas. Já numa citação em que você tem mais de 3 linhas, aí nesse caso, essa citação ela tem que ser destacada do texto principal. Então, a citação ela é destacada, tem um recuo de 4 centímetros, né, do lado da margem esquerda. E o sobrenome do autor deve ser indicado todo em maiúsculo no final dessa citação com o número da página e o ano de publicação. A letra da citação ela deve ser menor que a letra do texto. Então, se aqui nós temos fonte número 11, Arial 11, aqui esse texto destacado ele tem que ser ou 10 ou 9 e assim por diante, tá? Mas geralmente é 10, tamanho 10. A letra da citação, nesse caso, né, a citação ela não vem entre aspas, então aqui não é necessário o uso de aspas, ao contrário da citação com até 3 linhas que tem que vir entre aspas. Já na citação indireta, a transcrição é livre, né, do texto do autor consultado, então não precisa de aspas. Nós podemos transcrever a citação que pegamos, né, de uma obra e, inclusive, encaixar
várias citações numa só frase, colocando todos os autores consultados. Nesse caso aqui, por exemplo, a produção acadêmica sobre o varejo no Brasil fica muito aquém da importância do segmento na economia. Podemos reescrever como Ângelo, ponto e vírgula, Silva, 1993, ou Ângelo e Silva, que são dois autores, 1993, ou Ângelo e Silva, 1993. O uso da maiúscula ou da minúscula vai depender, inclusive, das normas da instituição e também da revista científica. Cada revista ela pede um formato e aí você tem que obedecer. Outro exemplo, Castro. Aí vem quando você cita diretamente o autor, né? Então, segundo Castro ou segundo Martins, então vem o sobrenome e em seguida o ano entre parênteses. E aí o texto. Já a citação de citação, ele é uma citação direta ou indireta na qual nós não tivemos acesso ao documento original. Então, muitas das vezes a gente faz uma leitura de um texto, encontramos uma citação muito importante de um outro autor, mas essa citação ela está dentro de uma outra obra. E aí, muitas das vezes, essa obra que está sendo citada, ela não está disponível. Então, você pode citar, sim, desde que também você cite a obra que você consultou. Então, por exemplo, no modelo serial de Gucci, 1972, Apud, Nardi, 1993, o ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. O que quer dizer? Esse trecho eu tirei, tá? Esse trecho, na verdade, ele é uma frase de Gouche, mas eu não consegui achar a obra original de Gouche. Eu peguei essa frase da obra do Nardi, 1993. Então, já que você não teve acesso a essa citação, você pode citar o autor e citando da onde que você tirou. Então, esse apud aqui é uma expressão latina que quer dizer citado por, conforme, segundo. Então, apud, ele pode ser usada para citar tanto no texto como em notas de rodapé também. E para finalizar, dicas de redação científica. Então, o estudante ele está fazendo a sua redação científica. De que forma que ele pode melhorar o texto do seu processo acadêmico? Então, para você ter uma boa redação científica, você tem que observar algumas regras que são universais. Observar a impessoalidade, ou seja, o uso da terceira pessoa no singular é o mais utilizado na voz ativa, tá? Então, evitar o uso de pronomes possessivos de acordo com o meu entendimento ou meus resultados, não se usa dessa forma, tá? Sempre usando na primeira pessoa, na terceira pessoa do singular na voz ativa. Então, os resultados demonstram que o objetivo do trabalho foi alcançar. Então, a terceira pessoa do singular na voz ativa. Há algumas exceções. Artigos científicos de língua inglesa, eles aceitam o uso da primeira pessoa do singular. Então, nós encontramos os seguintes resultados. Então, às vezes é aceito, tá? Outra característica desejável dentro de uma redação científica é a objetividade. Evitar sentimentos e impressões subjetivas, né? Então, os resultados parecem demonstrar. Parecer é um sentimento muito subjetivo. Então, o pesquisador, quando ele elabora o seu texto científico, ele tem que ser objetivo. Né? Os resultados demonstram que, baseados nos resultados estatísticos, né, nós temos tem-se o resultado, né, definido como tal. Você utilizar, nós temos a percepção de que parece que não. Isso tudo são sentimentos pessoais. Então,
sempre ser objetivo na construção do texto. Outra característica é a coerência, sempre utilizar argumentações lógicas e coerentes, partindo-se do geral para o particular, porque assim nós temos um encadeamento mais fluido das ideias, né? Então, você utilizar uma frase com coerência, fazendo o encadeamento dos pensamentos, dos argumentos que você está utilizando. Não pegar e fazer um copia e cola de frases sem sentidos que não têm ligação uma com a outra. Então, sempre evitar isso. É muito comum um estudante em início de carreira acadêmica proceder dessa forma. E somente com a prática nós vamos aprimorando o texto científico. É interessante também que, ao final, sempre você entregue o seu texto para uma pessoa um pouco mais habituada na escrita acadêmica, né? Para ele fazer a correção para você. Porque aí você vai ter aí a certeza de que está indo pelo caminho certo. Além disso, concisão. Deve-se utilizar linguagem clara e precisa, evitar parágrafos longos, porque assim torna-se muito cansativo quando você inclui muitas ideias, né, muitos argumentos, e aí fica aquela frase longa. Isso torna a leitura muito cansativa para o leitor, né? E isso acaba se tornando confuso. E aí você deixa a compreensão do texto muito vaga. Também, utilizar vocabulário técnico, tá? Evitar o uso de jargões, gírias, termos rebuscados, redundantes ou obscuros. Sempre fazer a utilização do dicionário de sinônimos, para enriquecer também a redação, para ela não ficar muito simplória. Mas também evitar o uso excessivo de termos técnicos, né? De termos muito rebuscados ou redundantes. E, além disso, um pesquisador ele deve manter a imparcialidade e a modéstia, manter sempre uma postura desapegada e isenta, tentando evitar o máximo possível tecer críticas pessoais a cientistas, né? A outros escritores e autores científicos, de forma a evitar aí uma situação vexatória, tá? Um pesquisador sempre vai ser uma pessoa pautada na racionalidade, na imparcialidade, mas isso não impede de ele fazer comparações, né? E traçar também, no caso, fazer contrapontos, né? Com outros resultados de outros trabalhos, e é dessa forma que a ciência avança. Então, o que temos que nos ater, né, o que um pesquisador deve se ater é fazer contrapontos, talvez até mesmo trazer algumas informações, né, de forma elegante, de forma cortês, fazendo algumas objeções a resultados de outros trabalhos, quando comparado com o seu, tá? Mas nunca partir para críticas pessoais deselegantes a outros pesquisadores. E no final, tente sempre passar o texto que você produziu para um revisor, né, da área, que entenda o que você está escrevendo, e para fazer as indicações, né, de alterações, de melhoramentos necessários. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.